Bom dia, turma. Na primeira questão, na página 105, nós temos a seguir representado três funções e a lei de cada uma delas relacione cada representação à lei de função escrevendo o símbolo romano correspondente. Aqui já tem as respostas, mas eu quero ensinar vocês. Nós temos três tipos de representação de função: diagrama, tabela e gráfico. Mas qual lei de função representa cada situação? Como que a gente vai fazer? Normalmente é feito os cálculos, né, a substituição, porque cada lei de função, ó, f de x é igual a menos 3x mais 3. Essa é uma lei de função, onde f de x nada mais é que y, e x é todo o valor atribuído a x. Nesses três casos, nós temos o valor de x e o valor de y. O valor de x e y, ó, o valor de x é tudo que tá aqui e o de y para cima. Então, o que que a gente vai fazer? Para que o valor de y, para achar o valor de y, a gente vai pegar um desses valores aqui, vai substituir nas leis da função para achar. Então, vamos lá. Menos 3, para essa função aqui, essa lei de função pertencer a essa representação, se a gente substituir o x por menos 3, o nosso y deverá dar menos 5. Então, vamos lá. Então, vai ficar f de menos 3 igual a menos 3 vezes menos 3, que é o valor de x, mais 3, que vai ser igual menos com menos, mais 3 vezes 3, 9, 9 mais 3, desculpa, 9 mais 3, quanto que dá? 12. Deu o mesmo valor? Então, essa função, essa representação, não vai ser na primeira. Na segunda, a gente vai fazer a mesma coisa, vai substituir. Nós temos f de x vai ser quem? Sim, menos 5, né? Que é o valor de x. Menos 5. Que vai ser igual a menos 3, ó, menos 3, que vai multiplicar menos 5, mais 3. Menos com menos, mais 3 vezes 5, 15 mais 3, também não deu o mesmo resultado. Então, vamos tentar pelo gráfico. Ó, na primeira representação aqui embaixo, ó, tá vendo? Nós temos o valor de y, que é menos 3, é um par de coordenadas, né? E o valor, então, para cada valor de x, que é 2, nós teremos menos 3. Foi onde foi marcado um ponto. Qual a outra representação? Para cada valor de x, quando x for 0, o meu y vai... Não, quando o meu x for 1, o meu y vai ser 0. E aqui, quando o meu x for 0, o meu y vai ser 3. Vamos pegar o valor de cima. Então, vai ficar f de 2 vai ser igual a menos 3 vezes 2, mais 3. Menos com mais, menos 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, eu devo 6, tenho 3, vou continuar devendo 3. Menos 3. Então, quando o meu x for 2, o meu y será menos 3. Ok. Então, a gente achou que a primeira é a lei da função do gráfico. Aí, nós temos mais duas opções, mais duas leis de função. Então, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa para achar o resultado. Fazer substituição até achar
Qual lei de função representa o exemplo de função dado acima? Aí, na segunda questão, a sequência é formada por figuras constituídas de pontos. Nós temos a primeira, nós temos 5 bolinhas. Depois foram acrescentadas mais 3. Depois foram acrescentados, mas vamos lá. Aqui nós temos 5. Aqui 5, 6, 7, 8. E daqui 5, 8, 9, 10, 11. Ele pede para colocar a quantidade de pontos. Na primeira, 5, na segunda, 8, na terceira, 11. Aí embaixo, ele pede que vocês, desenhem no quadrado ao lado as próximas duas figuras dessa sequência. Então, se aqui tinha 11, vocês vão desenhar umas quantas bolinhas. Percebe-se que aumentou 3, de 3 em 3. Então, vocês vão acrescentar, vão colocar mais 3, depois vão colocar mais 3. Aí, pede para fazer. Então, aqui, se aumentou 3, quantas bolinhas, quantas quantidades de pontos teriam aqui? 11 mais 3. E aqui, Aí ele pede, escreve uma fórmula que relacione a quantidade de pontos de cada figura da sequência com a posição P que a figura ocupa na sequência. Mas como assim? Ele fala de posição. Na primeira posição, que é a primeira figura, ele tinha 5 pontos. Na segunda, 8, na terceira, 11. Então, ele quer que vocês escrevam uma fórmula, no caso, uma lei de função, que determina a quantidade de pontos. Então, como que vocês vão fazer isso? Se vocês perceberam que de cada bolinha, de cada posição, aumentou 3 bolinhas, o que vocês vão fazer? Ele pede, escreva a fórmula que relacione Q, que é a quantidade de pontos de cada figura da sequência, com a posição que a figura vai ocupar na sequência. Então, ele quer que vocês... Ele quer saber a quantidade de pontos de cada figura da sequência com a posição. Então, o Q vai representar a quantidade de pontos, que vai determinar aqui, com a sequência, a posição. Então, Q vai ser aqui e P aqui. A gente sabe que aumenta 3, então vamos lá. A gente sabe que aumenta 3. A cada posição, a gente sabe que aumenta 3. Agora, a posição. Mais quanto deveria aumentar, deveria adicionar, para que desse realmente a quantidade de pontos que a gente vai ter naquela determinada posição. Então, vamos lá, a gente vai começar a substituir. Para a gente saber a quantidade, que quantidade a gente tem aqui? A gente sabe que a gente tem 5 pontos. Na primeira, 3 vezes 1. Quanto que falta para 5? Mais 2. Então, como que a gente vai determinar a lei da função? A gente sabe a quantidade de pontos que a gente tem, sabe a posição. Então, quanto que vai faltar ser adicionado a essa lei de função para que dê exatamente? Se ele deu a figura, a gente consegue chegar na função a partir dessa explicação. Então, a gente sabe que sempre vai aumentar o quê? 2. Vamos ver se vai dar certo? Aqui a gente sabe, 5 pontos. Com 5 pontos, na posição 1, 3 vezes 1, a gente precisou adicionar 2. Vamos ver na próxima. A quantidade de pontos foi o quê? 8. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Quanto que falta para 8? 2. Então, o que significa que na B, a lei da função vai ser 3P, que é igual a 3P mais 2.